De volta já aqui com Bem Assim. O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o tão famoso, tão conhecido Enem, se encerrou em maio. E aí, desde então, a preparação para a prova se intensifica. Ainda mais agora, né, nessa fase. Já chegamos em agosto, a prova é em novembro. Então, reta final. Mas só que algumas consequências, gente, podem ser geradas, tá? Se você não se cuida aí com essa ansiedade. E aí isso tem sido cada vez mais recorrente, o registro de alunos que apresentam quadros de ansiedade. Para falar sobre isso, a gente convidou a psicóloga Nielke Nóbrega, maravilhosa. Oi, Ai, que saudade. Também. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, a adolescência já é um período, assim, complicado, né, Nielke? Vamos falar um pouquinho sobre essa fase? Essa etapa de escolhas, assim, na adolescência, pela própria fase desenvolvimental. Então, a escolha da profissão, é a entrada no Enem, mercado, né? Ou não entrar. Essa coisa do mercado, assim, será que eu vou conseguir? Será que isso é mesmo que eu quero? Então, isso acaba ocasionando um elevado, né, desconforto, e se a gente não cuidar, se a gente não tiver fatores de proteção associado, crise de ansiedade, desenvolvimento de patologias, então a gente precisa estar bem atento. Antes da gente falar sobre esses fatores, né, que podem estar associados nessa fase, a adolescência, ela já é por si só uma fase um pouco complicada, porque você está ali totalmente em mudança, você está saindo da infância, você está entrando ali na adolescência, e parece que agora a gente está vivendo um momento que a pressão ela é maior, talvez não fosse há 10 anos atrás, né, há 15 anos atrás. Por que isso? Tem como se explicar isso, né? A gente entende também toda essa globalização que a gente vive, né? Essa questão capitalista, materialista também, eu preciso ter o tempo inteiro e esquece um pouco da sua essência, dessa construção. E a gente precisa dar um freio e lembrar que o adolescente ele está formando a tua identidade, né? Então, assim, a pressão, eu tenho que fazer medicina, porque medicina tem um amplo campo de trabalho, ok, mas as outras áreas também podem ter, tu pode ser um excelente arquiteto, um professor, mas fica muito ainda uma questão cultural muito forte, no sentido de que essas são as melhores profissões de entrada no mercado. Os pais, eles têm um papel fundamental quando a gente fala nessa fase, na adolescência? E uma coisa que é interessante é que, assim, a infância, ela começa em casa e termina na escola. Sim. A adolescência, ela começa na escola e ela termina na escola. Então, essa questão dos pares, da própria escola e dos pais, o quanto isso tem sido fomentado com eles, talvez de uma maneira muito indevida. Teve uma pesquisa recente em Pernambuco que a gente observou que as meninas, elas estavam acabando usando mais álcool. E os meninos entrando nesse universo de substâncias, por não estarem sabendo lidar com essa temática toda, e muitas vezes levando a questão do suicídio e automutilação, que é muito frequente na adolescência. Sim. Então, o quanto o papel dos pais e da escola são fundamentais nesse contexto de proteção. No começo da entrevista você falou sobre os fatores de proteção, né? Quais seriam então esses fatores para evitar que os nossos adolescentes, que os nossos jovens, eles acabem mudando o foco, né, da vida? Um dos principais é a rede de apoio, né? Então, assim, adolescentes, eles vivem em pares. Normalmente, diante da questão da escolha do vestibular e da escolha profissional, da entrada do Enem, será que eu vou passar ou não? Então, eles acabam se afastando dos amigos, porque eles precisam ficar... se deter uma quantidade de horas e aí vem as trilhões de crenças. Se eu não conseguir passar, eu perdi o ano inteiro e aí isso acaba se transformando em fator de risco. E a importância dos pais nessa hora, de estarem atentos. Eles esquecem de se alimentar, eles esquecem de fazer atividade física, que é essencial para essa fase do desenvolvimento, porque eles estão crescendo, então eles precisam de nutrientes. Eles precisam de uma adaptação, então a qualidade de vida deve ser preservada e acaba não sendo. É aquela coisa, só focar no estudo, né? De manhã escola e à tarde às vezes tem isolada, quando chega à noite ainda precisa estudar mais 3, 4 horas. É bom então os pais ficarem atentos porque a vida não pode ser só isso, né? Exatamente. E ainda tem aqueles adolescentes que fazem a escola num turnos que ainda estão terminando, fazem isolada, ainda querem fazer cursinho em um outro turno. Então esses adolescentes eles ficam mergulhados no universo de estudos, que é bacana, essa questão de responsabilidade, mas com um certo controle, né? Os pais precisam estarem atentos em relação a como isso está sendo feito. Então, chamar o filho para ir tomar um açaí, para fazer uma caminhada na praia, resgatar através das coisas que ele conhece que o filho gosta de fazer para dar essa pausa. Senão, ele não vai conseguir
ter o bom desempenho, porque a ansiedade irá se acentuar, e aí o papel da ansiedade, que envolve uma questão de regulação das emoções, do medo, que é de proteção, que é aquela história do tipo, preste atenção, vamos estudar um pouquinho, vamos nos organizar, ele acaba paralisando, fugindo, esquivando, e aí acaba entrando num quadro que não é o que nós queremos para um bom resultado. E aí você falou, né, que nessa fase da vida, enfim, os índices de suicídio, eles estão muito altos. A gente entende que quando o suicídio ele vem acontecer, ele é a última, né, assim, a última opção ali de todo um histórico. Então vem ansiedade, vem depressão. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão na adolescência. Tem sinais, tem sintomas que os pais, que a escola, eles podem ficar assim de olho, podem ficar atentos? Tem. Uma das coisas que fica bem visível é esse isolamento. Por mais que a criança esteja e o adolescente estejam focados na questão de estudar, de tentar dar o seu melhor, mas assim, dentro de um contexto, o adolescente vive em pares, ele tem grupos, e aí ele se isola, né? As postagens que de repente esses adolescentes, esses alunos estão fazendo nas redes sociais, a fala deles em casa, então isso deve ser um sinalizador bem importante para os pais estarem percebendo. Por que a ansiedade ela tem se tornado cada vez mais comum? É essa pressão mesmo, Nielke? Eu acredito que sim, e o fato de que tudo é para ontem, né? Sim, o imediatismo, né? O tempo inteiro a gente e a performance do melhor. Então eu tenho que fazer para ontem e eu tenho que ser extremamente habilidoso, eu não posso errar. E aí vem uma ideia de, e se eu errar? Aí vem o medo do fracasso, aí entra já a decepção, a questão de que eu não consegui fazer como eu gostaria, e aí entra já para uma ideia de uma tristeza que leva a uma depressão. Então, elas duas andam meio que de mãos dadas. E aí a gente traz para essa fase do Enem, né, que é uma fase, querendo ou não, que o pessoal realmente se cobra ainda mais. Sim. Porque é uma mudança, né, totalmente na vida. Você vai estar ali iniciando a sua formação profissional. Então isso cobra muito também, né, deles. Com certeza. E aí eles pararem um pouquinho e prestar atenção de que o Enem ele terá todos os anos. Tá? Se eu não conseguir agora, você não perdeu o ano inteiro de estudos, você ganhou. Porque o que tu aprende, tu vai se qualificando cada vez mais, tu vai aprimorando essa aprendizagem. De repente, aceitar que talvez esse não era o momento, talvez a tua escolha naquele momento não foi a mais adequada, mas enfim, tu aprendeu e aí tu terá mais um ano para investir, para poder fazer algumas coisas e reavaliar. Tu estudou praticamente 16 horas por dia e tu não conseguiu o resultado que tu queria. Será que isso não é um ponto de ser reavaliado? Então vamos estudar um pouco menos, mas o que vale nesse momento, eu sempre comento para os adolescentes, é a qualidade do quanto tu está estudando. Sim. Então não é a quantidade ininterruptas de horas, mas assim, a qualidade dessas horas que tu está. Então tu pode estudar 1 hora, ter um intervalo de meia hora, voltar depois, mas enfim, é o quanto tu está tendo. E também o adolescente prestar atenção como é que é a forma que ele tem de aprender. Eu gosto através de música, eu gosto através de filme, de videoaula. Então, como é que eu posso buscar isso para atrair ainda mais e eu poder fixar esses conteúdos? E para poder aquele ser um momento prazeroso, né? Não um Exato. momento assim que eu tenho que estudar, né? É uma obrigação. Então, acho que também era bom pensar nisso, né, Nielke? Nessas formas. Acho que isso é muito legal. Nielke, e o papel das escolas, hein? Quando a gente fala de Enem, a gente também vê que às vezes as escolas elas cobram, né? Porque tem que tirar boas notas para a gente colocar o nosso outdoor, né? Os destaques, enfim. Isso é algo que, assim, a escola é um fator de proteção, mas ela pode se tornar um fator de risco, né? Com essa exigência. Então, assim, não querendo expor nenhuma escola, mas a gente precisa ter cuidado. Será que eu preciso ter um grupo de alunos numa turma específica do Enem que aquele grupo ali é o selecionado? E aquele aluno que não consegue, né? E ele está naquele grupo com todo um potencial. Então, assim, as escolas precisam ter cuidado. Todos os alunos delas que fazem parte do seu corpo discente faz parte ali e ele está tendo o mesmo potencial, ele consegue, mas precisa ser revisto como essa cobrança está sendo feita. Talvez, assim, de uma forma velada, mas eu preciso utilizar programas, e nós já temos programas hoje em dia universais de promoção e prevenção de saúde dentro do contexto das escolas. Dicas para quando o pessoal for fazer a prova, né? Que é aí que a ansiedade ela bate mesmo. Um dia antes deleta.
deleta tudo que tiver, eu vou estudar mais um pouquinho, eu vou ler. Não lê mais nada, faz coisas que sejam prazerosas para você, né? Claro que você não vai fazer uma atividade que vai te deixar muito desgastado, mas tente fazer uma atividade que possa relaxar, tenta fazer uma caminhada, ou uma prática de atividade física, correr se você gostar, ir para academia, talvez ir para o cinema se achar interessante, uma alimentaçãozinha mais leve, porém, levar o teu chocolate se você gostar. Sim, né? Acalma, dá né? uma sensação de prazer, de bem-estar. E o ponto principal, assim, lembrar que eles fizeram de tudo que era possível. Então, assim, a gente não tem como prever o impossível, mas o que foi possível dentro dessa construção de aplicabilidade, está tudo lá guardadinho. Basta ele respirar fundo e acreditar que é possível. Isso aí. E a mensagem para a família, né? O que é que você fala também, né? É uma rede de proteção que precisa ser reforçada, né? E não ficar cobrando ainda mais dos adolescentes. Eu acredito que os pais precisam estarem atentos e apoiar os filhos, independente da escolha. Pode ser que a escolha profissional que o meu filho teve não é a minha, mas é o futuro dele, é o mercado de trabalho que ele irá ingressar e que ele irá fazer parte. Então, eu acredito que, assim, esse acolhimento, né, ainda hoje, por mais que tenha se tornado um clichê e tal, mas, assim, o afeto, esse cuidado, esse demonstrar, eu estou aqui do teu lado porque deve isso ainda faz muita diferença. E o diálogo também é importante. É assim, quando a gente junta adolescência, a gente junta escolha profissional, né, entrada aí na universidade, tudo isso é uma pressão muito grande. Sim. Ter conversas com os pais ajuda? Ajuda os pais poderem, se eles tiverem formas de levar esse filho para o mercado. Então, assim, o pai é arquiteto, leva no escritório, compartilha com ele o dia a dia, tenta levar em algum amigo que também faça isso. Enfim, eu acho que esse trocar é muito importante. Também relatar para o filho que ele passou por essa fase, que foi difícil, que ele também ficou ansioso. Os filhos gostam dessa divisão, é como se eles se sentissem assim, pertencentes, no tipo, poxa, o meu ídolo também passou por isso. Por mais que os pais acreditem que não, mas eles são as referências dos filhos sempre. Então, assim, ele é o pai que é um excelente profissional, que tem destaque. Então, qual o filho que não vai querer ser? E o medo de decepcionar, né? Então, é importante que os pais estejam muito presentes nessa hora. Maravilhosa, né, gente? Quem quiser mais informações, como é que pode fazer, como é que pode contactar você, Nielke? Agora tem uma página nas redes sociais, é o Piscine Elke Nóbrega, onde tem várias dicas bem legais em relação a esse universo infanto-juvenil. Muito bem, então, se Nielke Nóbrega, Nielke tá com K e Y lá no final. E aí você vai poder ter acesso a muitas dicas e conversar aqui com essa pessoa maravilhosa. Obrigada. Linda, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, mas não sai daí, tem muita coisa boa para a gente falar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos destacar aqui, né, o primeiro simpósio de Direito de Moda, já já.